Então, uma vez mais, uma boa tarde, neste caso, dar as boas-vindas ao CSISP, agradecer a presença do professor Dr. Luís Louros, como presidente do CSISP, da professora doutora Ângela Lemos, do professor Dr. António Belo, do professor Dr. João Moutão e do professor Dr. Orlando Rodrigues. Estamos aqui para fazer a audição que foi solicitada no âmbito da especialidade do RGES e a audição vai correr da seguinte forma: 15 minutos iniciais para o CSISP apresentar a sua visão dos diplomas em discussão. Não sei se será feita de forma individual pelo Presidente ou se vai ser repartido o tempo. Na primeira intervenção. Na primeira intervenção podem fazê-lo. Depois, cada partido ou grupo parlamentar usará da palavra 5 minutos, onde farão comentários ou perguntas acerca da comunicação do Presidente do CSISP, e no final haverá também uma intervenção final da entidade, que depois se usará do tempo da forma que achar mais conveniente, em função também daquilo que forem as intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Por isso, passaria a palavra então ao Sr. Professor Dr. Luís Louros para nos fazer a sua comunicação. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar naturalmente a Presidência e todos os senhores deputados e agradecer esta oportunidade que nos é dada também de, enquanto Conselho Coordenador, expressarmos aqui a nossa opinião sobre as diferentes propostas. Fazer, se calhar, aqui uma primeira pequena introdução ligada àquela que foi a proposta que foi apreciada e sobre a qual nós demos o parecer positivo, que se prende com a proposta aprovada, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, que mereceu um parecer positivo por parte do Conselho Coordenador, porque, efetivamente, teve um processo de discussão relativamente abrangente com este Conselho Coordenador, embora tenha algumas matérias, e é sobre essas matérias que nós vamos, efetivamente, fazer esta intervenção, que estão ligadas àquilo que nos parece serem os pontos onde ainda existe alguma oportunidade de melhoria ou até alguma divergência relativamente àquilo que foi a visão apresentada pelo Conselho Coordenador. O primeiro prende-se com a questão da missão dos subsistemas, tal como ela vem redigida, não sei se me conseguem ouvir bem, tal como ela vem redigida na proposta, em que o foco é muito feito com uma ligação aos graus ministrados em cada subsistema e não tanto à missão de cada subsistema. E o Conselho Coordenador entende que, ao nível do regime jurídico, esta diferenciação de subsistemas devia ficar centrada essencialmente na missão e não naquilo que são os graus preferencialmente ministrados em cada subsistema. Se tiveram a oportunidade de ver na especificidade da apresentação, há uma indicação daquela que é a predominância dos graus que são apresentados, nomeadamente num e noutro subsistema, um mais centrado em mestrados e doutoramentos, outro mais centrado em CTESP e licenciaturas. Nós entendemos que não deve ser essa a diferenciação, mas sim a missão de cada um dos subsistemas. Depois, também ao nível da discussão que existiu para a transição para universidades politécnicas, nós tivemos a oportunidade de debater várias vezes, e seguramente que acompanharam essa discussão, até porque ela foi pública, sobre aquilo que eram os requisitos necessários para esta transição. Numa primeira fase, aqueles que foram os requisitos que foram debatidos com as instituições prendiam-se com a necessidade das instituições terem capacidade de ministrar doutoramentos e, para isso, teriam que ter a capacidade de ter unidades de investigação avaliadas pela FCT com muito bom ou excelente para que pudessem ministrar doutoramentos. E esse foi, digamos assim, o critério principal que foi definido ao nível da exigência para esta transição acontecer. Depois, ao longo do processo, verificámos que aquilo que veio na proposta final prende-se diretamente, ou faz esta passagem de alteração de designação ficar muito ligada à avaliação institucional, ou seja, estar dependente da avaliação institucional que é feita pela A3ES. Não que nós discordemos daquela que é do critério em si, porque entendemos que todos os critérios são critérios de qualidade, são relevantes para poder fazer esta transição, mas o que nós entendemos é que, tendo as instituições
vindo a trabalhar nesta transição ao longo dos últimos anos, com base em critérios que eram, na altura, apresentados como os critérios necessários, leia-se a necessidade de ter unidades de investigação aprovadas com muito bom excelente pela FCT e doutoramentos. O que nós entendemos é que, neste critério em concreto, até para não gorar as expectativas, mantendo sempre, e vou reforçar esta parte, aquilo que são os critérios de exigência e de qualidade que nós entendemos que são necessários que a proposta integre, que haja aqui a possibilidade de introduzir outros critérios em alternativa para garantir esta transição. E ao nível da proposta, nós temos a oportunidade de apresentar ao Governo estas duas propostas, nomeadamente, para além da questão da avaliação institucional, haver a hipótese de ou das instituições que fazem parte e que integram, e algumas delas até coordenam, alianças europeias, que são projetos muito abrangentes, que integram todas as valências que são normalmente aferidas ao nível da avaliação institucional, e por isso entendemos que ao nível da qualidade fica aqui a garantia, avaliada por um painel de peritos externos internacional, de que as instituições cumprem os requisitos necessários para esta transição, e depois que se mantenha aquele que é, ou que foi aqueles que são os critérios que foram definidos com as instituições, nomeadamente, que também são critérios de grande exigência e de garantia da qualidade, que têm que ver com a capacidade de ministrar doutoramentos, tendo a instituição unidades de investigação acreditadas com muito bom ou excelente pela FCT. E por isso, neste ponto concreto da transição, entendemos que estes são os aspectos são critérios que são de qualidade, são suficientemente abrangentes para garantir aquilo que é o objetivo da proposta, que é a certificação de qualidade das instituições. Depois, uma outra divergência, e que tivemos a oportunidade tanto de expressar, quer no parecer que fizemos relativamente à proposta, quer ao nível do Conselho Coordenador do Ensino Superior, que se prende com o modelo de eleição do reitor ou do presidente. Nós entendemos que há uma diversidade muito grande de instituições de ensino superior em Portugal, quer pela sua natureza, quer pela sua dimensão. E entendemos que, se calhar, não há um modelo que sirva a todas igualmente bem. E por isso o que nós defendemos é aquilo que acontece em vários países europeus e também a nível internacional fora da Europa, que é um modelo mais flexível, que naturalmente tem que ser aprovado nos estatutos das instituições pela tutela, mas que permite tanto eleições diretas como a manutenção das eleições ao nível dos Conselhos Gerais ou Conselhos de Representantes, como atualmente acontece. Entendemos que tanto um modelo como o outro garante a democraticidade do ato e permite, de uma forma muito concreta, adaptar aquele que é o modelo às idiosincrasias, à natureza e às características das diferentes instituições de ensino superior. Depois, um outro ponto, já mais específico, prende-se também com a questão do processo de contratação de especialistas, e aí temos uma sugestão, e fizemos essa sugestão de alteração, que é uma coisa de menor relevância, mas que tem um impacto muito significativo até para cumprir aquilo que está legalmente instituído. Se nós olharmos para o diploma que estabelece o que é o título de especialista e quais são os requisitos necessários, a lei impõe que o especialista tem que ter uma experiência profissional de 5 anos nos últimos 10. Quando nós permitimos que um especialista entre na carreira em dedicação exclusiva, significa que ao fim de 5 anos ele perde naturalmente essa capacidade porque deixou de estar ligado à indústria, à atividade profissional. E por isso o que nós propusemos aí é que esta contratação pode-se manter, mas nunca para a carreira e sempre com contratos a tempo parcial. Ou seja, os especialistas são relevantes, mas têm que manter a sua condição e natureza de especialista para que não tenhamos aquilo que acontece hoje em dia, é que temos especialistas que entram na carreira e ao fim de 5 anos deixam de cumprir o critério, mas já estão na carreira e depois mantêm-se ou perpetuam-se de forma continuada. E em termos gerais, estes são os 5 pontos principais que nós, do ponto de vista do Conselho Coordenador, entendemos que são os mais relevantes e que carecem de alteração, sendo que, volto a referir este aspecto, que é um aspecto que é muito relevante, que tem a ver com, nós entendemos que a proposta traz alterações significativas e urgentes
que importa implementar, mas que, tal como tem sido debatido, tanto com o CSISP como com os outros elementos que representam os diferentes subsistemas do ensino superior, é preciso que depois da aprovação deste regime jurídico se corrijam outros processos que são enquadramentos legais, que estão a montante e que importa também corrigir, nomeadamente a carreira docente. Temos debatido muito com a tutela a importância de, logo que o regime jurídico seja finalizado, debatermos a carreira docente para, mais uma vez, eliminar aquelas que são as iniquidades que existem ao nível dos subsistemas. Continuamos a ter, sem nenhuma justificação lógica, subsistemas onde quem, por lei, mais horas trabalha é também quem, por lei, menos recebe, e parece-nos que isso não faz qualquer sentido. E depois também os outros dois aspectos que são muito relevantes, que têm que ver, por um lado, com o subfinanciamento do setor do ensino superior e, por outro lado, com aquela que é a atual fórmula de financiamento das instituições de ensino superior, que também é ela muito desigual, porque utiliza ponderadores diferentes para áreas que são exatamente iguais e que ninguém consegue perceber qual é o fundamento e porque é que existem, mas o que é um facto é que fazem com que o financiamento e os orçamentos das instituições seja muito diferente daquilo que deveria ser de uma forma muito, muito prática. E eram estes os pontos que gostaríamos de apresentar e debater, naturalmente. Ainda tem mais 5 minutos, se quiser usar agora ou depois. Não sei se calhar podemos usá-los depois no fim, Muito obrigado. se for possível. Muito bem, se for necessário, assim será. Muito obrigado. Vai usar então da palavra agora, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Ana Gabriela Cabilhas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Professor Dr. Luís Louros e, uma vez que está nesta casa pela primeira vez na condição de Presidente, portanto, desejar também, naturalmente, um excelente mandato a si, a toda a direção e, obviamente, cumprimentar a toda a delegação que está aqui hoje. Agradecer os contributos, também aqueles que já foram feitos chegar por escrito. Certamente, numas matérias concordamos mais, noutras concordamos menos, mas, de facto, no que diz respeito à proposta em concreto do Governo, o nosso objetivo, também enquanto grupo parlamentar, permitir melhorar, aprofundar, robustecer e, obviamente, encontrar pontos neste processo de especialidade de encontro com os diferentes grupos parlamentares, porque o objetivo, de facto, é que todo este documento tenha, de facto, o melhor para apresentar, bebendo das diferentes sensibilidades às instituições de ensino superior, porque é, de facto, para o cumprimento da vossa missão, dando todas as condições. E, portanto, neste sentido, no que diz respeito à autonomia, eu gostava de perceber, e uma vez que este é de facto o fio condutor desta revisão, se há algo mais que entendam que deva ser acrescentado na perspectiva da clarificação no articulado, uma vez que levantaram-se aqui questões do ponto de vista do grupo sobre a aquisição de viaturas, consolidação de mobilidades, portanto, deixar esta questão sobre a autonomia. Depois, sobre a questão que aqui trouxe relativamente à missão dos diferentes subsistemas, eu creio que a redação que é proposta pelo Governo reflete as características dominantes e os pesos diferenciados nas qualificações oferecidas e, portanto, tendo em conta aquilo que foi a proposta que foi apresentada pelo CSISP de uma nova redação, se não entendem que caminhamos aqui para uma aproximação ao modelo unitário, sendo que há, de facto, uma grande aposta nesta nova revisão no sentido da flexibilização do sistema binário e num caminho, na consolidação de um caminho que foi iniciado precisamente para a consolidação das universidades politécnicas e, portanto, deixar esta questão. Sobre a outra nota que aqui trouxe, relativamente à aplicação dos critérios de transformação institucional, eu fico aqui com algumas reservas. Isto porque nós entendemos, até do ponto de vista daquilo que é a flexibilização do sistema, que os requisitos devem ser definidos nos graus e diplomas e, portanto, também aqui perguntar e questionar sobre que requisitos considera o CSISP, uma vez que teremos que rever a legislação paralela, mas, de facto, a aposta tem que ser no cumprimento de critérios de qualidade rigorosos
para as nossas instituições. Ora, a partir do momento em que é proposto por vós, se bem percebi, portanto, uma acreditação, uma substituição da acreditação institucional pela participação nas alianças europeias, portanto, eu gostava que ficasse clarificado porque eu creio que o incentivo deve ser na medida em que as instituições possam ser, obviamente, estimuladas nas que estão em processo de acreditação institucional com condições que possam superar essas limitações e esses desafios e que possam, de facto, progredir para uma acreditação sem condições e, portanto, possam corrigir estas fragilidades que possam estar identificadas pela A3GS. Ou seja, eu creio que não se deve confundir a participação nas alianças europeias com a acreditação institucional, uma vez que a própria é a A3GS aquela que garante o alinhamento com os ECG. Portanto, gostava que pudesse ser clarificada essa questão. Sobre o modelo de eleição do reitor, do entendimento que temos e do processo de audições que também foram levadas a cabo, nós entendemos que a eleição deve ser direta, deve ser o mais alargada, que deve haver um estímulo à participação dos vários corpos que fazem parte das instituições de ensino superior e entendemos que o modelo atual está esgotado. E isto vai também no sentido de conferir ao Conselho Geral um papel, diria também mais legitimado, mais independente naquilo que é o papel não só de fiscalização, mas de acompanhamento da visão e da estratégia de longo prazo das instituições de ensino superior. Nós entendemos hoje que os Conselhos Gerais estão reféns daquilo que é um processo eleitoral, da eleição de um presidente, da eleição de um reitor e menos nestas vertentes que eu aqui referi e, portanto, é nesse sentido que procuraremos no processo de especialidade aprofundar este modelo. Depois, relativamente à dimensão da contratação dos especialistas, de facto nós entendemos que há uma deturpação daquilo que é o modelo atual, porque se as pessoas são de facto especialistas, devem manter o seu vínculo maioritário e uma forte ligação àquela que é a prática profissional e este contacto com o terreno e, portanto, ter esta dupla afiliação, darem aulas e terem este contacto com a prática profissional e, portanto, o especialista ter aqui, ser de facto um verdadeiro professor convidado e, portanto, naquilo que é também o processo de discussão sobre as próprias carreiras no ensino superior e a nossa perspectiva de evolução para uma carreira única e, portanto, também perceber qual é que é da perspectiva do CSISP, ou seja, uma carreira única que possa ter perfis diferenciados e que tenha esta ligação não só àquilo que é a vertente do ensino, à vertente da investigação, mas de facto o nosso objetivo é também corrigir este efeito que foi deturpado no que diz respeito ao espírito inicial da contratação de especialistas. Além disso, não quero deixar de perguntar sobre preocupações ao nível do combate à endogamia, ou seja, que incentivos é que respondem as instituições a este problema e que considerações também devem ser acauteladas por parte da discussão que aqui vamos ter e de que forma é que este regime jurídico responde e dá condições para que as instituições possam responder à atração de novos públicos, em particular na formação de adultos e também na atração de estudantes internacionais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai usar da palavra, em representação do Grupo Parlamentar Chega, o deputado Rui Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Professores. Muito obrigado pela vossa presença e bem-vindos aqui à Comissão de Educação e Ciência. Dizer 4 ou 5 coisas neste momento e também pedir alguns esclarecimentos da vossa parte para que nos ajudem a ter o processo de especialidade mais rico possível, para que a proposta que daqui sair seja o mais consensual possível e o mais convergente possível com aquilo que são as necessidades e os anseios daqueles que estão no terreno e que fazem o ensino superior acontecer. Eu penso que esta deve ser a nossa primeira preocupação e, por isso, neste processo de especialidade, eu acho que é importante percebermos que há aqui 3 propostas que foram aprovadas, que coincidem em alguns aspectos, que divergem noutros, mas que, de facto, todas têm que ser consideradas da mesma forma, na medida em que, sendo as 3 aprovadas, são as 3 que aqui estão em cima da mesa para tentarmos consertar as várias sensibilidades que estão aqui em causa e, portanto, neste pedido de esclarecimento, digamos assim, que aqui vamos fazer e neste momento de discussão, também é sobre a nossa proposta que vos gostávamos de ouvir, na medida em que também gostávamos de perceber qual é que é a vossa sensibilidade acerca daquilo que propusemos. Desde logo no artigo 3.
No artigo 3 nós adotámos a designação de sistema binário flexível. Esta foi uma designação que foi introduzida pelo Conselho Nacional de Educação e que nós vertemos para a nossa proposta para dar resposta a duas coisas que nos parecem muito importantes. Em primeiro lugar, a volatilidade permanente, a mudança permanente que o sistema de ensino superior tem. O mundo está em permanente transformação e o sistema de ensino superior não lhe é alheio. E, nesse sentido, esta flexibilidade que imprimimos do ponto de vista conceptual no articulado pretende dar-lhe resposta. E parece-nos que é a designação que consegue, de facto, abranger aquilo não só que é a multiplicidade de instituições que existem, em termos de tamanho, em termos de missão, em termos de orientação estratégica, mas também em termos do próprio modelo que o articulado da lei, que o legislador deve considerar. Mas também por outra dimensão, que é aquilo que vocês, na pronúncia ou no parecer que nos expuseram, têm em conta, quando dizem que a distinção entre as universidades e as universidades politécnicas deve assentar na missão, na orientação científica ou tecnológica profissionalizante, no tipo de investigação desenvolvida e na sua articulação com o território, o tecido económico e social. De facto, isto é um ponto que para nós é fundamental e não abdicaremos dele em sede de especialidade. As distinções que existem hoje, diria mais, as discriminações que hoje vigoram entre universidades e politécnicos não se fundam em nenhum critério de natureza científica, seja uma ciência mais teórica, mais fundamental ou mais técnica, mais empírica, não se funda em nenhum critério desta natureza, até porque a ciência, como sabemos, não é fragmentável, mas sim, estas discriminações existem por critérios de natureza administrativa e burocrática. E, portanto, para nós não é admissível que um curso de enfermagem, por exemplo, no Politécnico de Beja, tenha um financiamento distinto, tenha uma atenção diferenciada face àquele que é ministrado numa universidade em Lisboa, pelo simples facto de ser ministrado por um politécnico, quando os critérios de qualidade são os mesmos, quando o currículo é exatamente o mesmo e quando os critérios de exigência para a sua acreditação são exatamente iguais. Não podemos admitir que temos uma discriminação que, lá está, reitero, não é fundamentada em nenhum critério de ordem científica, mas sim numa distinção burocrática que queremos ultrapassar e que este RGES tem que dar esse passo em frente. Este parece-nos um ponto fundamental relativamente ao financiamento. Depois, há outra questão que é inalienável da atividade dos politécnicos, que tem que ver com a coesão territorial. Os politécnicos, sobretudo aqueles que estão localizados em Bragança, na Guarda, em Porto Alegre, como é o caso do Politécnico do Sr. Professor, em Beja, em tantas zonas do nosso país, asseguram a última barreira contra o êxodo rural, contra a macrocefalia dos grandes centros urbanos. E, portanto, desempenham um papel fundamental de articulação com o tecido económico e produtivo dessas regiões, que este RGES tem que verter, tem que consolidar, tem que reconhecer e incentivar, justamente para não termos este país a duas velocidades, o país do litoral e o país do interior. Este é um ponto que também consideramos fundamental e sobre o qual gostaríamos de vos ouvir neste processo de especialidade. E depois, sobre o processo de eleição do reitor, também me debrucei sobre ele na audição anterior. No vosso caso é um bocadinho diferente, na medida em que o modelo que propõe não é o nosso modelo. Portanto, aqui há uma divergência, na medida em que nós alargamos. Nós alargamos o leque ao modelo de sufrágio universal e direto e, portanto, a eleição deixa de ser contemplada como uma hipótese de ser feita no âmbito do Conselho Geral. Sabemos que é um modelo, ou um dos modelos, que em muitas das vossas instituições era preferível, mas nós aqui consideramos que deve ser, de facto, um modelo democratizado e alargado, sabendo que não há modelos perfeitos. Existem sim, vou terminar, Sr. Presidente, que uma opção que temos que fazer e a nossa opção é esta. Gostava de vos ouvir, isto sim, sobre este modelo alargado de eleição que pondera diferentes proporções eleitorais para os vários corpos institucionais. Por um lado, o que é que consideram da proposta do Governo, que põe balizas muito amplas, muito alargadas, entre os 10% e os 50% para cada um dos corpos institucionais, e aquilo que consideram ser a vossa perspectiva sobre, por exemplo, a proposta do Chega, que atribui balizas mais definidas e mais concretas para cada um dos corpos institucionais, mas com a salvaguarda de 15%
para a autonomia de cada instituição, para poder atribuir aos vários corpos institucionais consoante a realidade que conhece do seu território e, portanto, a realidade tem por diante e portanto, ter isto em consideração. Gostava de vos ouvir também sobre esta matéria. Haveria muitas... O tempo é escasso. Agradeço a vossa atenção e as vossas considerações. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai usar da palavra a deputada, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Aida Carvalho. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e saúdo cordialmente o Sr. Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, bem como a nova Comissão Permanente, desejando naturalmente votos de um mandato muito profícuo. Esta audição surge num momento crucial para o futuro do ensino superior politécnico em Portugal, onde se procura naturalmente equilibrar a inovação, a equidade e a excelência em linha com as necessidades do desenvolvimento nacional e regional. O REGES, atualmente em vigor, que está datado de 2007, foi objeto de revisões sucessivas, tendo sido a última a Lei 16 de 2023, que permitiu, sem dúvida, outorgar o grau de doutor. Acolhemos com boa nota os 5 pontos aqui dados pelo Sr. Presidente do CSISP, e dá nota que o seguinte: foram apresentadas 3 projetos de lei sobre o REGES, que foram aprovados na generalidade, sendo agora harmonizadas as várias propostas em sede de especialidade, cuja votação final está prevista para o dia 24 de fevereiro. E, portanto, vou aqui um bocadinho explanar toda a minha exposição sobre a questão da nossa proposta do Partido Socialista. A nossa proposta prevê, sobretudo, ela está assente em 3 pilares fundamentais. Um deles é a valorização do sistema binário. Este pilar aprofunda a diferenciação entre os subsistemas universitários e politécnicos, promovendo a diversidade de perfis institucionais, tanto entre subsistemas como no interior de cada um. Completa instituições de diferentes dimensões e abrangência disciplinar, sem comprometer naturalmente os padrões de qualidade exigidos. Definimos assim com maior clareza os requisitos aplicáveis às universidades, aos institutos universitários, às universidades politécnicas e institutos politécnicos, bem como regras para a constituição de unidades orgânicas e regimes de instalação das IES. Elevamos os padrões institucionais, refletindo o reconhecimento nacional e internacional alcançado pelas nossas instituições. O segundo pilar é o reforço da democraticidade na governação. Este pilar centra-se sobretudo na democratização da governação das IES, garantindo uma representação equilibrada dos diferentes corpos académicos e profissionais. Para a eleição do Conselho Geral e do Reitor, ou Presidente, o universo eleitoral integra, assim, professores e investigadores, estudantes, pessoal técnico e administrativo e membros externos à instituição, assegurando uma visão plural e, sobretudo, inclusiva. Propomos critérios de ponderação que assegurem a participação equilibrada dos vários corpos e de diferentes unidades orgânicas, incluindo as de menor dimensão, sendo que, por exemplo, 45% para professores e investigadores, 25% para estudantes, 15% para pessoal técnico e administrativo e 15% para membros externos. Estes membros externos são cooptados, em termos dos estatutos, com base em propostas fundamentadas, subscritas pelo menos por 1/3 dos membros, reforçando assim o escrutínio sobre o perfil e o seu contributo potencial. Esta reforma responde diretamente às críticas sobre modelos eleitorais mais opacos, promovendo uma governação mais representativa e alinhada com os princípios da boa democracia interna. O outro pilar é o aprofundamento da autonomia administrativa, patrimonial e financeira das instituições. Este pilar aprofunda, assim, esta autonomia. A título de exemplo, deixa de ser necessária a autorização conjunta entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Tutela para alienação, permuta, oneração do património ou cedência do direito de superfície, desde que as operações se destinem naturalmente à prossecução dos fins legalmente atribuídos às respectivas IES. O nosso propósito reforça também a dimensão estratégica do sistema. O Conselho, com a criação do Conselho, ou reforço do Conselho Coordenador do Ensino Superior, que passa a definir uma estratégia nacional para o ensino com um horizonte temporal de 12 anos, sujeito a revisões quadrienais,
garantindo estabilidade e capacidade de planeamento. Anualmente será aprovado um relatório sobre a rede IES, avaliando o alinhamento com a estratégia nacional e com as várias estratégias regionais, promovendo assim uma articulação mais estreita entre ensino superior, coesão territorial e desenvolvimento regional. Depois de ouvirmos a audição com muita antecedência, com muita atenção e de analisarmos o vosso parecer, colocamos aqui algumas questões. Em que medida a atual redação do artigo 3, a linha B, prejudica o espírito da Lei 16/2023, que reconheceu a igualdade da oferta formativa entre universidades e politécnicos na concessão de graus de doutora? No vosso parecer, indicam a apreensão com o modelo de eleição do reitor apresentado pela proposta do Governo, mas omitem a ponderação em relação aos corpos eleitorais. Qual é a vossa opinião acerca da proposta do PS, em que prevê justamente a ponderação dos vários corpos e os vários pesos? Qual a vossa opinião acerca da proposta do Governo do artigo 49 sobre a respectiva endogamia? E qual é a vossa melhor opinião em relação à definição dos requisitos específicos para o estabelecimento de cada IES? E, numa visão a longo prazo, que modelo de ensino pretendem para o futuro, tendo em conta a demografia variável, a nova lei da ciência e o novo modelo da agência A2 ao quadrado? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais ninguém, nenhum grupo parlamentar para fazer intervenção. Passaria então a palavra novamente ao Conselho Coordenador. Não sei de que forma querem usar da palavra para fazerem a intervenção final. Se calhar eu faço uma primeira intervenção e depois, pontos específicos, passamos a cada um dos membros. Muito bem, Sr. Presidente. Não respondendo, se calhar não vou responder ponto a ponto, até Sim, depois cada um dos meus colegas poderá fazer também essa questão. E podem usar os restantes 5 minutos Ok, que usaram na intervenção Ótimo. inicial. Obrigado, força. Se calhar, e acho que isto é transversal a todos os grupos parlamentares que fizeram esta questão, que tem a ver com a autonomia. Obviamente que nós somos totalmente favoráveis ao aumento da autonomia, porque efetivamente ela é fundamental para a boa gestão das instituições de ensino superior. E o que é um facto, a deputada Gabriela fez um muitos exemplos da falta de autonomia que as instituições têm. O exemplo das viaturas podia explicar aqui, para ser muito claro, que qualquer junta de freguesia com 200 habitantes compra as viaturas que quer. Nós temos instituições de ensino superior há 7 anos a fazer pedidos anualmente para adquirir viaturas sem que isso seja possível, porque estamos condicionados à ESPAP, que depois faz os concursos e ficam desertos, e é aqui um vai e vem que... E também posso referir, tivemos a oportunidade de discutir isto com o Sr. Ministro, que nos disse que isso iria ser resolvido muito rapidamente, mas ainda não foi. Por isso, em relação à autonomia, obviamente, estamos 100% de acordo com todos esses aspectos. Também outra questão que foi recorrente, prende-se com a questão da endogamia, dar nota que o Conselho Coordenador foi favorável ao período máximo que tinha sido apresentado na versão original, da primeira discussão, da primeira proposta de RGES, de haver um período de 5 anos, que aliás existe nos Estados Unidos, existe no Reino Unido, existe em vários países ao nível do ensino superior, questão que não foi comum noutras representações ao nível do ensino superior. Depois, relativamente à questão de que também foi tocada por vários grupos parlamentares, da flexibilização. E toca um bocadinho naquilo que nós defendemos sobre aquilo que é a definição baseada na missão e não nos graus académicos. Porquê é que nós entendemos que é fundamental ser baseada na missão e não nos graus académicos? Porque ser baseada nos graus académicos pode ser muito redutor daqui a um ano. Nada, pelo menos daquilo que está expresso no RGES, impede que dentro da sua autonomia qualquer instituição não possa decidir que vai apostar mais em mestrados e pós-graduações e menos em CETESPs. Quer dizer, cercear a autonomia das instituições com base num artigo que, sem dizer coisa nenhuma, acaba por catalogar as instituições, nós achamos que é errado. E por isso o que nós achamos que deve ser tem que ver com a missão. Agora, isso implica, efetivamente, como se dizia há pouco, implica que, quando nós pensamos no processo um bocadinho de uma forma mais alargada,
implica olhar para o passado e ver o histórico. Aquilo que tem acontecido, ou que aconteceu sempre, embora o RGES não o definisse ou não o impusesse, foi o quê? Foram os politécnicos a ser proibidos ou impossibilitados de dar determinadas ofertas formativas que as universidades sempre deram sem ser da sua natureza. Podemos falar dos cursos de contabilidade, turismo, e podíamos ir por aí adiante. E o que nós entendemos é que isso sim tem a ver com a missão. Não tem a ver se é uma licenciatura, se é um mestrado ou se é um doutoramento, tem a ver com a natureza da formação. E por isso é que nós temos, atualmente, medicina nas universidades e enfermagem nos politécnicos. Só para fazer aqui um reparo, e embora eu concorde plenamente com a abordagem que deu, a enfermagem não é um bom exemplo, porque a enfermagem é igual em todo lado. Mas quando falamos, por exemplo, na educação, que também é igual em todo lado, o financiamento é diferente. Nas universidades, porquê? Porque na universidade a educação é considerada um curso universitário e no Politécnico um curso politécnico. As enfermagens, embora tenham sido integradas agora, continuam a ser considerados, pelo menos no presente, formação politécnica. E por isso, nós entendemos que a definição, tal como está, é redutora e devia sim ser centrada naquilo que é a preponderância principal. Quando falamos ao nível da investigação, não quer dizer que um politécnico não possa desenvolver, ou uma universidade politécnica não possa desenvolver investigação fundamental e que uma universidade clássica não possa desenvolver investigação aplicada. Aquilo que quer dizer é que qual é a sua natureza predominante. E aquilo que seria normal, se nós pegarmos nas definições, seria, no Politécnico fazemos mais investigação aplicada, na universidade faziam-se mais investigação fundamental. E isso, sim, é uma questão que tem a ver com a missão. E o que nós entendemos é que colocar essa definição e centrá-la única e exclusivamente nos graus não responde ao sistema, nem responde àquilo que é a flexibilidade que se quer garantir ao sistema. Depois só uma nota também muito breve, antes de passar a palavra aos meus colegas, que é importante dizer isto. Nós analisámos e apreciámos, se calhar não me expressei bem na fase inicial, analisámos todas as propostas e o que trouxemos e aquilo que foi a decisão do plenário, não é só de nós os 5 representantes da Comissão Permanente, mas do plenário, é que a proposta que tinha mais semelhanças com aquilo que nós defendemos para o que deve ser o RGES era esta. E por isso, no parecer, fizemos essa anotação, mas obviamente que quando falamos na questão ligada, por exemplo, ao eliminar da discriminação que existe, isso tem muito a ver com aquilo que eu referi há pouco. Temos carreiras diferentes que faziam sentido há 20 anos atrás e que não fazem sentido hoje em dia, quando os requisitos de admissão e de entrada na carreira são exatamente iguais. Temos um conjunto de obrigações que se calhar fariam sentido há 20 anos atrás, quando não havia investigação, ou havia muito pouca investigação nos politécnicos. Hoje em dia os politécnicos fazem tanto ou mais investigação que muitas universidades e, por isso, não faz sentido manter essa discriminação que é negativa dentro desse processo. E depois só uma nota final, e porque eu gostei muito da intervenção onde referiu o impacto que as universidades politécnicas e os politécnicos têm na coesão territorial, acho que é reconhecido, é evidente, basta, quem não tem essa visão, basta que fale com os autarcas do interior do país e percebem rapidamente o impacto que estas instituições, e quando estou a falar, não estou a falar só politécnicos, também há universidades no interior do país, o impacto que as instituições de ensino superior têm no interior do país. Mas depois nada nos vale, e desculpem aqui esta franqueza, termos esse reconhecimento por parte de toda a gente, mas depois as medidas que são tomadas são, regra geral, a arrepio desse reconhecimento. O que é que isto quer dizer? Nós somos o país, nós, Conselho Coordenador, temos expressado isto várias vezes, somos o país que tem o maior desequilíbrio territorial ao nível do ensino superior, com mais de 54% das vagas centradas em Lisboa e no Porto. 54%. E posso-vos dizer que há 6 anos atrás eram só 50%. O que quer dizer que nós reconhecemos o problema, não fazemos nada, continuamos todos a assobiar para o lado e o problema vai-se agudizando. E o que acontece muitas vezes é utilizar falsos argumentos para, eu vou dizer, enebriar um bocadinho a discussão. Se nós formos a Espanha, Madrid e Barcelona juntos não têm 20%. Se formos à Alemanha, Berlim e Munique não têm 17%. O país que está o mais desequilibrado a seguir, comparativamente a Portugal, é a Itália e tem 30 e poucos. Nós temos 54 e parece que está tudo bem. 54% do ensino superior centrado em 2 cidades.
com os problemas que daí advêm e que todos os anos nós reconhecemos isso, mas lá vem mais um despacho de vagas e o que é que faz? Aumentar as vagas em Lisboa e no Porto. Lá vem mais um despacho de vagas com um conjunto de medidas. Eu um dia, não entendam mal, eu um dia usei uma expressão que referi que eram travestidas de qualidade, porque nós utilizamos sempre o critério de qualidade para justificar tudo o que se faz. E não tem nada a ver com qualidade. Tem a ver com aumentar um desequilíbrio que é penalizador para as instituições, mas também é muito penalizador para o país. Porque nós temos dito isto várias vezes e já o provámos cientificamente, há vários estudos que comprovam isso. O ensino superior continua a ser a forma mais barata e mais eficaz de promover a coesão territorial. E por isso, se quiserem utilizar aquilo que é a capacidade instalada das instituições para poder fazer isso, eu acho que fazem muito bem. Se quiserem continuar a aumentar este problema, um dia podemos cair para dentro da água e depois isso será um problema mais para a frente. E por isso eu terminava, sem ter respondido a todas as questões, terminava agora, porque os meus colegas depois tocarão aqui nos outros pontos. Há pontos específicos que nós já tínhamos articulado e que continuarão essa explicação. Bom, muito boa tarde, muitíssimo obrigado pela audição e aqui só uma nota sobre 2 pontos, mas deixem-me antes agradecer muito sentidamente. Eu acho que há aqui uma unanimidade entre os diferentes grupos parlamentares relativamente à importância do subsistema politécnico e, portanto, nós agradecemos muito esta atenção que todos os senhores deputados estão a dar e a reconhecer, de facto, a importância do subsistema politécnico. E, portanto, eu julgo que isso está expresso em todas as propostas, mas falta agora que depois também nos passos seguintes sejamos consequentes, e em particular no que se refere à política de vagas, a políticas de financiamento, a política de definição das carreiras, tenhamos a mesma coerência para eliminar as desigualdades que continuam a afetar os 2 subsistemas. Mas eu queria fazer só aqui uma breve nota sobre a questão da eleição do reitor, e aqui permitam-me, e portanto eu acho que aqui também há uma unanimidade nesta questão de que tem que haver maior democraticidade. Eu chamava a atenção porque eu acho que há aqui um engano relativamente a esta questão da democraticidade. Ou seja, dizer-se que o atual sistema de eleição pelo Conselho Geral não é democrático não é sério face às propostas alternativas que estão a ser postas em cima da mesa. Permitam-me que saliente isto, porque, de facto, face à natureza das nossas instituições, com diferentes corpos, e em todas as propostas são reconhecidas que se dão diferentes pesos à eleição de cada elemento dos diferentes corpos, tem que haver sempre um peso indireto. E isso pode ser feito através de uma eleição direta ponderada ou através de um conselho eleitoral específico para isso. E, portanto, não há diferença nenhuma de democraticidade face ao modelo do Conselho Geral e a qualquer outro destes modelos. Portanto, as pessoas votam sempre e, em qualquer dos casos, votam sempre com pesos ponderados. Eu acho que aqui devemos ter também uma preocupação com a eficácia do sistema e eu sinceramente acho que nos estamos a afastar dos melhores modelos europeus e estamos mais a aproximar de modelos da América Latina sem melhorar a democraticidade do sistema. E eu admito que as instituições não são diferentes e todas elas possam ter o seu modelo que queiram mais. O que eu pedia, o que nós pedíamos, e portanto aqui há unanimidade, muita unanimidade no que se diz acerca disto, é que deixem liberdade às instituições para escolherem o modelo que mais interesse. Não há nenhum acrescento de valor. Criaram um conselho específico para a eleição do reitor, relativamente ao modelo atual pelo Conselho Geral. O modelo é o mesmo, as pessoas votam e os pesos de cada corpo são ponderados de forma diferente. Portanto, o nosso apelo é que, e isto é para todos os grupos parlamentares, o nosso apelo é que pensem nesta questão e que deixem mais liberdade para estatutariamente cada instituição definir o seu caminho. Não há nenhuma diferença de democraticidade face ao modelo de eleição direta que estão a propor, face ao modelo atual pelo Conselho Geral. Isso, portanto, eu pedia que se refletisse sobre esta questão. Posso só complementar uma coisa relativamente à eleição? Sim, sim. Com o microfone. Que é precisamente esta questão da escolha de dar maior autonomia à instituição na escolha do seu próprio processo eleitoral, porque a democraticidade enquanto eleição no Conselho Geral ou direta
com as ponderações é muito semelhante. Nós, no Politécnico de Lisboa, a eleição dentro das unidades orgânicas, dentro de cada uma das escolas, tem essa liberdade. E, por exemplo, na nossa maior escola, no Instituto Superior de Engenharia, na primeira versão dos estatutos pós o RGES em 2007, a eleição era direta e durante alguns anos a eleição foi feita de forma direta. Na última revisão de estatutos que fizeram, passaram a eleição no Conselho Permanente e a democraticidade foi exatamente a mesma, passou a ser feita no âmbito do Conselho Permanente, que é uma espécie de Conselho Geral, e, portanto, o modelo, a democraticidade é exatamente a mesma, seja de uma forma, seja da outra. E, portanto, acho que era um dos aspectos, estamos a falar de autonomia, é um dos aspectos que pode perfeitamente ficar dentro da esfera da autonomia das instituições de ensino superior, que possam escolher qual é o processo de eleição em que mais se revêem. Portanto, aqui claramente a nossa mensagem é, por favor, deixem mais autonomia às instituições para definirem o seu caminho e chamo só a atenção para mais um aspecto, é que nestes modelos que estão a propor, estamos a tirar um elemento fundamental, que é a participação dos elementos externos na eleição do reitor. Portanto, ela é retirada desta forma na maioria das propostas, e este é um elemento importante. Os elementos externos, e este é o modelo que cada vez mais os países europeus a maioria estão a adotar, é ter maior peso dos elementos externos na eleição do reitor. E nestes modelos isso desaparece e é um prejuízo grave. Portanto, a mensagem aqui é esta, claramente, por favor, deixem mais autonomia para as instituições escolherem o seu próprio caminho. Deixem-me também agradecer-vos muito a todos os grupos parlamentares, porque também parece que há unanimidade neste aspecto, relativamente ao respeito pela autonomia das universidades e do sistema universitário no seu conjunto, porque, enfim, podemos designá-lo assim, instituições, universidades clássicas e universidades politécnicas. Mas aqui também permitam que chame a atenção para um aspecto importante, até para resolver esses pequenos entraves e embaraços que não são aparentemente pequenos, mas são monstruosos no dia-a-dia das instituições, como a questão das viaturas, das mobilidades, etc. Portanto, demos plenamente corpo ao artigo 76 da Constituição, que consagra a autonomia das universidades, criando uma figura jurídica própria para as universidades e não remetendo-se sistematicamente para a figura dos institutos públicos. E, portanto, nas propostas isso continua a existir. Portanto, remeter para a figura do Instituto Público é que é a fonte de todas estas confusões relativamente à contratação pública e outros aspectos. Portanto, estamos a mudar a lei fundamental do ensino superior. Era a altura de dar corpo pleno ao artigo 76 e consagrar uma figura jurídica própria, sem margem para confusões, equiparando aos institutos públicos relativamente ao que são as universidades. E, portanto, eu acho que isso resolveria este embaraço. E já agora, para terminar, deixem-me que vos faça também um apelo para que depois, nos finalmente da redação do RGES, não caia uma parte muito importante que introduziram relativamente à autonomia, que é o reforço da autonomia relativamente à gestão do imobiliário, em particular a um regime simplificado, que se institua através disto um regime simplificado de clarificação e de registro do património que está, em alguns casos, com situações dúbias no seio do património do Estado relativamente ao património. Isso está nas propostas atuais, nomeadamente na proposta do Governo, mas é importante que isso se mantenha e que esse reforço da autonomia em termos patrimoniais se mantenha. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Vou tentar ser muito breve, até porque acho que já tocámos nos assuntos mais importantes. Agradecer muito o facto de nos ouvirem e de tentar integrar as nossas propostas. Eu gostava só de reforçar aqui, quando penso que foi a deputada Gabriela que focou a questão se nós, afinal, defendemos um modelo unitário. Não, nós defendemos o modelo binário. Defendemos, efetivamente, a diferença na especificidade daquilo que fazemos, ainda que em muitos pontos eles se cruzem. Mas não defendemos um modelo unitário, acho que isso é importante e, portanto, há aqui uma clarificação. A importância do território e destas instituições para o território tem sido muito evidente, mas tem sido evidente também naquilo que são as características da diferenciação do trabalho que fazemos. E depois gostava só de reforçar um aspecto que foi colocado aqui pelo professor Orlando, quando nós estamos a excluir do modelo de eleição os elementos externos.
e estamos a incluir os antigos alunos, alguns deles que há muitos anos não têm relação nem com o território, nem com a própria instituição, e pomos de fora quem está connosco ali a desenvolver o trabalho e que tem sido um elemento fundamental no desenvolvimento das instituições. João. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também reforçar o agradecimento por este consenso em termos da necessidade de se rever este regime jurídico. É preciso dizer que exatamente os institutos politécnicos fizeram um esforço grande de convergência do ponto de vista científico que merece ser tido em consideração num modelo mais robusto de ensino superior, isso foi aqui muito tido. Acrescendo ainda o papel importante que várias instituições de ensino politécnico, não só, também universidades, têm ao nível da coesão territorial, como aqui foi dito. Só para clarificar uma questão que a Sra. Deputada Gabriela falou, portanto, de se propor a alteração, portanto, do critério para passagem da Universidade Politécnica pela avaliação da A3ES, portanto, pela integração da Universidade Europeia. Não é isso que se está a propor. O CISP defende a manutenção do critério da avaliação institucional, é um critério importante de qualidade. O que nós dizemos é que, anteriormente, foi pedido às instituições para que apostassem na acreditação de centros de investigação e de doutoramentos. E, posteriormente, houve então esta alteração. E o que é que dizemos às instituições politécnicas que acreditaram doutoramentos e centros de investigação? Pronto, sem lhes dar um espaço para elas se adaptarem a esta nova realidade. E, portanto, faz sentido, até por uma questão de justiça, que se mantenha a avaliação institucional. Ela é importantíssima. E, mesmo que seja transitoriamente, definir que também quem tem doutoramentos ou centros de investigação permite essa passagem para a Universidade Politécnica. Porque o que temos que dizer é que não é que estas instituições não cumprem. Elas cumpriram aquilo que antes estava definido. E, portanto, elas cumprem. O que alterou foi esse critério. E é preciso ter cuidado com isso. Até porque, gostava de chamar também a atenção a isso, permitam-me dizer que todos os institutos politécnicos são instituições de qualidade e desempenham um papel muito relevante. Cuidado, eu apelava-vos a isso, para que se não crie divisões entre institutos politécnicos. Uns institutos politécnicos, universidades politécnicas, e outros institutos politécnicos, não universidades politécnicas. Isso cria uma percepção na população que há falta de qualidade, quando isso não corresponde à realidade. Como vos disse, muitos destes institutos cumprem os critérios que anteriormente foram exigidos de qualidade para serem universidades. Portanto, aqui não é ir contra, é concordar e acrescentar também critérios de qualidade, como os centros de investigação e os doutoramentos. E também, já agora, a integração em universidades europeias. Nós temos instituições, e no caso dos politécnicos, estão todos integrados em universidades europeias, e a passagem para uma denominação de Universidade Politécnica é precisamente para que, do ponto de vista internacional, estas instituições não se sentissem fragilizadas na interação com os outros parceiros. Criarmos divisões entre uns politécnicos passam a Universidade Politécnica e outros que mantêm-se em institutos politécnicos, sendo que esses institutos politécnicos estão nas universidades europeias com outras instituições, vai criar essa diferenciação também na cooperação do sistema de ensino superior português com as outras universidades na Europa, sem nenhuma vantagem concreta. Como vos disse, estas instituições maioritariamente desempenham um papel muito importante de coesão territorial, e se já temos as questões de diferenciação do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de toda esta diferenciação, se ainda criarmos em cima disso mais outro mecanismo, mais fragilização criamos nessas instituições e, portanto, apelar essa atenção para que possamos ter condições de equidade para esta evolução. Acho que é favorável. Muito obrigado a todas, a todos e a todos, pela vossa colaboração. Agradecer a vossa presença e vamos nós continuar os nossos trabalhos. Vamos tirar, está bem? Muito obrigado.